Então tá bom. Ele segue dizendo o seguinte: se houvesse revelação, acredito que os caminhões de ajuda estariam na cidade em locais não afetados pela catástrofe pelo menos um dia antes do acontecido. Fato este que corroboraria com a profecia do profeta vivo de Deus. Pessoas e membros da igreja seriam previamente alertados da catástrofe e vidas seriam salvas. O problema, querido, é que ele não sabia que ia acontecer essa enchente porque ele não profetiza. Por que ele não profetiza? Porque ele não é um profeta. É bem simples, tá? É muito mais simples do que a gente imagina. Conclui também que a suposta profecia da igreja deriva de análise e estudos internos da própria instituição, baseada em relatórios feitos pelo bispado e por todos os líderes da igreja, que são utilizados inclusive para determinar os temas de discursos proferidos pelos irmãos na sacramental. Sei disso porque fui secretário da ala por vários anos e participava de comitês de liderança com os líderes da Sociedade de Socorro, rapazes, moças, quórum e bispado. Também não existe inspiração nas alas nem estacas. Existe apenas análise de relatórios e números de frequência, ida ao templo, visitas, pagamento do dízimo, e com base nestes relatórios são propostos os temas dos discursos na sacramental e na conferência geral também, tá? Parei de frequentar a igreja assiduamente, mas ia pelo menos uma vez por mês para pagar o dízimo, olha só, com medo de perder as bênçãos materiais que supostamente ele proporciona. Um Deus de amor condicional, né? É tomar lá da cá, né? Senão não tem despromessa nenhuma. Vamos comprar a bênção, né? Do Pai Celestial, que é o Deus mormon, né? Fiquei nessa ignorância por vários meses. Arrumei uma namorada que não era membro da igreja e convenci ela a pagar o dízimo também, mesmo não frequentando assiduamente a igreja, alegando que temos as bênçãos de acordo com os mandamentos que cumprimos. É isso mesmo, essa é a mentalidade, tá? Com o tempo desisti de vez da igreja, inclusive com o pagamento do dízimo, o que de fato foi uma bênção na minha vida. O dinheiro começou a sobrar mais, logicamente, porque tinha mais 10% para gastar. É uma questão matemática, não é mística não, tá? Testifico a você que nunca me faltou nada, pois sempre trabalhei, sempre tive fartura, e hoje mesmo não pagando o dízimo, há vários anos tenho abundância de tudo na minha vida. Não vou negar que com o passar dos anos tive uma recaída e queria retornar à igreja, pensando até mesmo que mesmo com todas as provas da falta de profecia evidenciada, minha mente era ainda de alguma forma cativa pela igreja. Acredito que pelo fato de ter crescido lá e estar vinculado a ela mais como um hábito. Foi nesse colapso mental de insegurança e retorno às origens como um cão arrependido que encontrei seu canal, que me deu forças para sobrepujar a lavagem cerebral feita em mim por longos anos de minha vida e com fatos comprovar a verdade que eu por mim mesmo tinha descoberto anos atrás. Aí ele conta aqui que ele entrou em contato novamente com com um amigo que ele conheceu na missão, que também era, acho que era um missionário na mesma missão que ele, eles eram amigos, haviam perdido o contato. Depois de muitos anos eles se reconectaram e ele diz que esse amigo dele agora estava desassociado da igreja porque havia quebrado a lei da castidade. Se você é adulto, você deveria ser dono da tua própria vida e das tuas decisões. Aí você vai falar para mim, ai, mas é pecado, fornicação, tá lá nos 10 mandamentos. Adultério também tá nos 10 mandamentos. E Jesus Cristo não chamou aquela mulher adúltera para conselho disciplinar e não a excomungou da igreja dele. Bom, ele nem tinha igreja. Para começar, Jesus Cristo não tinha igreja. Ele só trouxe uma filosofia de vida. Mas ele não excomungou. Ele só falou para ela, vai e não peques mais. Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Os líderes da tua igreja, eles te condenam e ficam de olho em você, viu? Eles te beliscam e falam, engole o choro. Porque você não pode falar como você se sente no púlpito sobre isso.
Ele disse que conversando com esse amigo, ele perguntou, né, como é que é esse negócio de desassociação, né? O que você pode fazer, o que não pode? E o amigo dele falou, olha, eu não posso fazer oração em público, discursar, dar aula na igreja, eu tenho que só assistir. Tem uma coisa só que eu posso fazer, pagar meu dízimo. Mostra fidelidade com a tua carteira. Você mostra a tua fidelidade à tua igreja com a tua carteira. A partir do momento que você não abrir a carteira, amigo, esquece. Você vai ser desobrigado como bispo, vai ser desobrigado como presidente. O presidente destaca que não paga o dízimo, mas da onde? Então você tem que pagar e muito para ter um bom status na tua igreja. Não te esquece disso, não. Não é à toa que eles conseguiram economizar aqui 100 bilhões de dólares. Eu falei 10 bilhões de dólares, tá? No último vídeo, eu falei errado. Foram 100 bilhões de dólares desviados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias só do teu dízimo. Dinheiro esse que pela lei federal do país deveria ter sido usado em ajuda humanitária. Bora abrir a carteira e manter o status legal na igreja, tá? Para eles poderem investir com teu dinheiro aqui. Você se vira para pagar tuas contas, viu? Lembrei desse episódio, ou seja, do que aconteceu, né, do que o amigo dele falou. E ao ver seus vídeos, vi o caráter corporativo da empresa na busca incessante por lucros. Aí ele faz uma observação aqui. Entretanto, não posso negar que, de fato, na catástrofe, a igreja ajudou muitas pessoas com comida, roupas e água potável. Também não posso negar que, quando trabalhei de secretário da ala antes de ir para a missão, várias vezes a igreja ajudava irmãos mais pobres a pagarem suas contas de luz e água e fazerem compras. Pelo que soube, hoje em dia, a igreja reduziu significativamente a ajuda aos membros mais necessitados da ala. O problema é que a gente não... Querido, antes de eu começar a comentar, né? Obrigada por mandar a tua história pra gente. Talvez você seja como eu, quando você fala dos teus sentimentos, quando você coloca para fora, você substitui toda aquela energia negativa por energia nova. Então vamos conversar assim. Porque na igreja eles te beliscam e falam para você engolir o choro. Quando você sai de lá, você tá livre agora para pensar e agir por você mesmo. Isso é maravilhoso. Então obrigada por dividir a tua história com a gente, tá? A gente não tem acesso aos números da igreja, a gente não tem acesso às finanças. Quando esse escândalo desse desvio de dinheiro aqui vazou não, foi jogado na mídia, a igreja fez cartinha e mandou, sei lá para quem, mas chegou para mim aqui que alguém encaminhou para mim, né, uma carta né, que a igreja fala como ela gasta os recursos dela. Eu não quero cartinha, eu quero números. Eu quero números. Eu quero matemática, porque porque como membro da igreja, você não pode chegar e falar para o bispo das tuas boas intenções, que você pensa assim, que você sente assado, que você vive assim, que você vive assado. Não, você abre a carteira, faz o cheque, eu pego o dinheiro e entrega para o bispo, é matemática, é ou não é? E quando ele faz o acerto anual do dízimo com você, ele pega o relatório, ele vê bem certinho os teus números, os números que você gera para a tua igreja. Por que a tua igreja não te mostra os números que ela está gerando com o dinheiro que você está gastando, que você está pagando para ela? Por quê? É sempre uma via de uma mão só, né? Não é uma via de mão dupla. Não. Eu não quero cartinha. Eu quero números. Eu quero preto no branco. Eles escondem esses números. Se você conhece, manda para mim. Relatórios financeiros aqui da matriz em Salt Lake. De quanto eles recebem em dízimo no mundo inteiro e em cada... onde esse dinheiro é aplicado. Realmente você não vai se importar com isso, né? Bom, quando você fica sabendo que a igreja ajuda alguém, paga a luz, ou paga, sei lá, paga o aluguel da pessoa e ajuda com medicamentos, querido, comparado ao que eles recebem, isso é nada. Comparado ao que você paga para eles ao longo de uma vida inteira, isso é nada. Isso é esmola, tá? Eles não estão fazendo nada mais do que a obrigação e deveriam fazer muito, muito, muito mais, tá? Querido, com relação à tua experiência, o que aconteceu foi o seguinte. Desde que você conheceu a igreja na tua infância, né, ou
desde que você nasceu, né? Você estava lá. A tua vida estava acontecendo de uma forma macia, em que não aconteceu nenhum evento que te levou a questionar a tua fé, né? Tava tudo andando macio. De repente, pum, você recebe um choque. Peraí, mas aconteceu uma tragédia horrorosa aqui na minha cidade. Você viu as pessoas perdendo tudo. Você soube de pessoas que morreram. Isso te atingiu a um nível emocional muito profundo. E agora você falou, tá, mas pera, para tudo. E o profeta nessa história toda? Por que ele não profetizou que ia acontecer essa enchente? Para a gente se preparar. A igreja não fala que o profeta Mórmon é o profeta para o mundo inteiro, então por quê? Por que não profetizar? Por que não avisar? Criar pânico. Sabe o que criou pânico? A ausência da profecia. Porque as pessoas perderam tudo. Agora o pânico delas começou e vai durar por anos. Aliás, durou por anos a fio, com certeza. Isso sim é pânico. Então essa história de que geraria pânico, se o profeta falasse, né, que vai acontecer uma enchente, papo furado, dissonância cognitiva pura. No teu caso, não colou. Você foi lá e começou a olhar, prestar atenção nas conferências anteriores de uma forma, de uma perspectiva diferente. Você falou, peraí, mas não tem profecia nessas conferências? Eles falam sempre as mesmas coisas. Não tem mistério nenhum. Ele não é um profeta, ele é um executivo, ele não sabe de nada. Não existe profecia nenhuma. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, tá? Então você questionou, você tem um senso crítico extremamente apurado e você saiu da igreja. E você descobriu que você não foi amaldiçoado, que você não foi castigado e que você não tá passando sufoco por não pagar o dízimo. Muito pelo contrário, tá tendo mais dinheiro agora na tua conta. Existe um mito muito grande, tá? Quando acontece alguma coisa na tua vida que vai contra as promessas do Deus Mórmon, porque você entrega teu tempo, bens, talentos e energia para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando acontece alguma coisa na tua vida que desafia a tua crença, você tem duas escolhas. Ou você, pela tua dissonância cognitiva, você fica lá, ou você começa a se sentir incomodado, como esse amigo nosso querido, e você fala, peraí, isso aqui não está fazendo sentido não. E você sai. A comunidade da igreja sempre vai te chamar de fraca, você não tinha um testemunho, você vai perder a exaltação, lá. Satanás vai te pegar. Esse é jogo baixo. Para você que está lá e ainda não passou por nada na tua vida que fizesse questionar a ponto de você não conseguir acomodar a tua crença à realidade da vida, a igreja está te fazendo bem? Tá bom, a igreja... o fato dela não ser verdadeira coisíssima nenhuma torna-se irrelevante, porque a tua vida está redondinha, você está bem, teu elefante está tranquilo. Faz um favor para as pessoas. Não critica aquelas que têm a coragem de sair da bolha e enfrentar o medo, que é muito grande. Muitas pessoas lidam com esse medo por anos, por causa da lavagem cerebral. Não critica a força, a coragem, a integridade dessas pessoas de colocarem um fim a essa história de leva um beliscão e engole o choro. Se você não se importa em levar beliscão, bom, talvez você nem leve mais beliscão, porque você vive uma vida bem, né? No fio da navalha, faz tudo certinho, né? Para não, né? Então tá tudo bem. Porém, nós somos indivíduos. E cada um de nós tem o direito de lidar com as próprias emoções e questões da vida real do nosso jeito. Nenhuma instituição tem o direito de ditar nada e muito menos nos rotular quando nós usamos esse direito. Tá bom? Eu desejo para você que está me escutando e para o nosso amigo da história aqui, né, querido, que você não dê a ninguém o poder de te beliscar e te mandar engolir o choro. Você tem um cérebro por uma razão e você merece viver uma vida livre disso. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima.
Tchau, tchau.